Adoradores em busca de Deus, por Horatius Bonar. Por eras, antes de Deus procurar um templo, ele estava procurando adoradores. Ele poderia viver sem o primeiro, mas não sem o último. Seu primeiro santuário era apenas uma tenda, e 3.000 anos se passaram antes que ele dissesse: construa-me uma casa onde eu possa habitar. No entanto, todo esse tempo ele estava procurando adoradores entre os filhos dos homens. Pelo pecado do homem, Deus havia perdido a adoração da terra e ele se propôs a recuperá-la. Primeiro, ele quer amor. Sendo Deus infinitamente amável, ele pede amor do homem, de cada homem, amor de acordo com seu valor e beleza. Segundo, ele reivindica obediência, pois sua vontade é a fonte de toda a lei e ele espera que essa vontade dele seja todas as coisas conforme. Terceiro, ele espera serviço. O serviço voluntário e vivo de todo o ser do homem é o que ele reivindica e deseja, o serviço do corpo, alma e espírito. Quarto, ele pede adoração. Ele não precisa de louvor ou oração humana, mas ele pede por estes, ele se deleita nestes, ele quer o louvor interior do coração silencioso. Ele quer o louvor proferido do lábio e da língua fervorosos. Ele deseja o louvor solitário do quarto e ainda mais a harmonia alta da grande congregação, pois o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Salmo capítulo 87, versículo 2. O verdadeiro louvor é um falar bem de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Falando dele em salmos, hinos e cânticos espirituais, de acordo com sua excelência. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Salmo capítulo 103, versículo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Foi de adoração que o Senhor falou tanto à mulher de Sicar. A Nicodemos ele não disse nada disso, nem de fato a nenhum outro. Foi em relação à adoração que os samaritanos se desviaram tanto. Portanto, ele fala especialmente disto, mesmo para esta pobre devassa. Ele falou a ela do Pai e da adoração do Pai. João capítulo 4, versículo 21. Lembrando-a de que Deus era um espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E então ele acrescenta estas palavras memoráveis: o Pai procura tais que assim o adorem. Foi da diferença entre religião exterior e interior, entre o real e o irreal, entre o aceitável e o inaceitável, que ele falou à mulher. Samaria e Jerusalém, Gerezim e Moriá, estas eram apenas coisas externas. Não havia virtude religiosa conectada a elas. Deus não é o Deus do exterior, mas do interior. Não é o Deus dos lugares, mas das criaturas vivas. Não é o Deus das cidades e montanhas, mas o Deus dos corações e almas. Nenhum rito, por mais numeroso, deslumbrante ou belo que seja, pode ser um substituto para a vida e o espírito. A questão não é intelectual, nem estética, nem pictórica, nem espiritual. Não é sobre o que gratifica nossos olhos ou ouvidos, nosso senso do que é grande ou de bom gosto, mas o que é aceitável a Deus e de acordo com as suas instruções. Onde devo adorar a Deus? Pergunta o homem, mas ele responde à sua maneira, como todas as religiões falsas, e de fato algumas verdadeiras fizeram. Em certos lugares sagrados, ele diz: onde algum homem de Deus viveu, onde o sangue de algum mártir foi derramado, onde os passos de homens bons são registrados como tendo sido,
que foram consagrados por certos ritos sacerdotais. Ali e somente ali os homens devem adorar a Deus. A resposta de Deus à pergunta: onde devo adorar a Deus? É em todo lugar, no mar e na terra, vale ou colina, deserto ou jardim, cidade ou vila ou charneca, em qualquer lugar e em todo lugar. Para certos propósitos, Deus separou Sinai por uma temporada e então Moriá, mas não excluindo outros lugares. E mesmo essas consagrações estão no fim. O Sinai é apenas a velha colina de granito vermelho, não mais, onde agora nenhum homem adora. Moriá é apenas a velha plataforma de calcário, agora profanada pela falsa adoração. Mulher, crê-me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João capítulo 4, versículo 21. Quando devo adorar a Deus? Pergunta o homem, mas ele responde à sua maneira também. Somente em certos momentos, ele diz, certas horas e certos dias, fixados e arranjados pela autoridade sacerdotal ou lei eclesiástica ou regra tradicional. A resposta de Deus é: em todos os tempos e estações, orar sem cessar. A nomeação de certas horas e dias é necessária para a reunião dos adoradores, mas a adoração deve ser perpétua, sem restrição de tempos. Todas as horas são santas, todos os dias são santos, no que diz respeito à adoração. Apenas um dia tendo sido especialmente designado por Deus, e isso não para restrição, mas para a ordem. Como devo adorar a Deus? Pergunta o homem, e ele responde também à sua maneira. No templo deslumbrante, na catedral com pilares, com incensos, vestimentas, formas, cerimônias, procissões e posturas, ele diz. Mas essas performances são a adoração voluntária da justiça própria, não o serviço obediente de homens adorando a Deus de maneiras de sua própria ordenança. O homem não pode ensinar o homem a adorar a Deus. Quando ele tenta, ele falha completamente. Ele distorce a adoração. Ele deturpa Deus e se entrega aos seus próprios gostos sensuais ou de justiça própria. Sua luz religiosa fraca é apenas um reflexo de seu próprio espírito sombrio e uma deturpação ignorante daquele que é luz, em que não há trevas nenhuma. A resposta de Deus à pergunta do homem é dada nas palavras do Senhor. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. As vestimentas podem ou não ser bonitas, isso não importa. A música pode ou não ser boa. Os joelhos podem ou não estar dobrados. As mãos podem ou não estar entrelaçadas. O local de adoração pode ou não ser uma catedral ou um edifício consagrado. Essas são coisas imateriais, complementos da religião, não sua essência. A verdadeira adoração é a do homem interior, e todas as outras coisas são de pouca importância. Assim como acontece com o amor, acontece com a adoração. O coração é tudo. Deus pode viver sem o joelho dobrado, mas não sem o coração partido. É do Pai que Cristo está falando aqui, daquele cujo nome não é apenas Deus, mas Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como a fonte de todo ser no céu e na terra, o Criador paternal, o Pai dos Espíritos, o grande Pai Espírito, o Deus dos Espíritos de toda a carne, a quem o céu dos céus não pode conter, mas que visita a terra em seu amor paternal como tal. Ele é aqui falado por nosso Senhor. Ele é um Espírito, mas não é uma abstração vaga ou fria.
Não é uma mera reunião do que chamamos de atributos, mas cheio de vida e amor, com o coração de um pai, com a piedade, o poder e o cuidado de um pai, e também com todos os recursos e direitos de um pai. Embora tenhamos nos separado daquele pai e ido para um país distante, isso não muda sua natureza paternal, embora altere nosso relacionamento com ele e o tratamento que devemos receber de suas mãos. Ele fez o coração paternal do homem e o fez à semelhança do seu próprio. Esse coração paternal anseia por sua família errante. Suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. É como o Pai que ele está buscando adoradores e os buscando aqui na terra entre os filhos caídos dos homens. Ele busca. Essa palavra significa mais do que parece. Ele está em busca de algo que ele perdeu, de algo que ele considera precioso, de algo que ele não pode se dar o luxo de perder. Por maior que ele seja, há muitas coisas que ele não consegue pensar em deixar ir. Sua própria grandeza o torna necessitado, pois o fez entender o valor, não apenas de cada alma que ele formou, mas de cada átomo de pó que ele criou. Quando ele perde qualquer parte de sua criação, ele vai ou envia em busca dela. Ele não se separa dela. Homens de alma comum, homens de almas comuns, quando perdem alguma coisa, tendem a dizer: deixe ir, eu posso viver sem isso. Homens de grandes mentes, quando perdem alguma coisa, dizem: preciso tê-la de volta, não posso me dar o luxo de perdê-la. Isso é muito mais verdadeiro para o infinito Jeová. É sua grandeza que o torna tão susceptível à perda. Outros podem ignorar a coisa perdida. Ele não pode, ele deve ir em busca dela. É o mesmo tipo de busca que o profeta Ezequiel, falando em nome de Jeová, declara: buscarei e buscarei. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. E o qual o nosso Senhor se refere tão frequentemente quando se apresenta como buscando o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pode ser a ovelha perdida, ou a moeda de prata perdida, ou o filho perdido. Não devemos diluir essas expressões e dizer que elas simplesmente implicam que Deus está disposto a nos ter de volta se formos, que Ele está disposto a nos tornar como adoradores se formos. Tudo isso fica muito aquém do significado. E embora possamos dizer o que o infinito Jeová pode estar precisando, o que ele pode precisar a quem pertence não apenas o céu dos céus, mas todo o universo, ainda assim devemos ver quão ansioso ele está para nos mostrar sua indizível seriedade em buscar e em buscar. Tal é a atitude de Deus. Ele se curva do seu trono eterno para buscar, como se a falta de algo aqui na terra, nesta velha terra pecaminosa, fosse uma perda dolorosa e irreparável. Que valor ele atribuiu a nós e à nossa adoração. Sim, o Pai busca adoradores. Ele está em busca de muitas coisas das quais o pecado roubou: a afeição, homenagem, fidelidade, reverência, obediência, mas adoração. A adoração do homem e da terra do homem, ele está especialmente buscando e reivindicando. Ele criou este mundo de tal forma que dele deveria surgir, sem cessar, ampla como o ar universal, aquela fragrância de adoração santa das criaturas que ele havia criado e colocado sobre a sua superfície. O comando não é meramente: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, mas adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Sobre este comando quebrado ele lamenta. Isso o entristece em seu coração e ele busca tê-lo restaurado no homem. Ele ama a adoração de corações e lábios humanos e ele não ficará satisfeito sem ela. Pode parecer uma coisa pequena
perder a adoração do coração de uma criatura, aqui nesta terra baixo e má. Ele não pode deixar isso ir? Só será pior para a criatura, não para ele, que tem a adoração do céu e de 10.000 vezes 10.000 anjos. Não, ele não pode perder essa adoração. Ela é preciosa para ele. Ele deve tê-la de volta. Ó homem, Deus fala com você e diz: adore-me. Ele se aproxima de cada pecador na terra e diz: adore-me. Se ele fizer isso, ele deve cuidar de você e deve cuidar de sua adoração. Não é uma questão de indiferença para ele se você adora ou não. Isso diz respeito a ele e diz respeito a você. Talvez o pensamento surja dentro de você: o que Deus se importa com minha adoração? Posso louvar ou não? O que ele se importa? Posso cantar ou blasfemar? O que isso importa para ele? Ele se importa muito. Isso o preocupa profundamente. Ele é completamente sincero quando pede que você o adore. Ele quer esses seus lábios, essa sua língua, esse seu coração. Ele quer tudo para si mesmo. Você dará a ele o que ele quer? Você diz que ele tem louvor suficiente no céu. O que ele pode querer na terra? Ele tem anjo e miríades para louvá-lo. Ele realmente deseja minha voz? Ele ficará triste se eu a recusar? Sim, ele deseja a sua voz e ficará triste se você a reter. Ele tem muitas línguas mais nobres que a sua, mas ainda assim ele quer a sua. Ele tem muitas vozes mais doces que a sua. Ainda assim, ele está empenhado em ter aquela pobre voz pecaminosa. Ó, venha e me adore, diz ele. Isso responde à pergunta tão frequentemente feita pelo inquiridor: que garantia tenho eu para vir a Deus? Deus quer você. Isso não é suficiente? O que mais você quer? Ele quer que você se aproxime. Ele não tem prazer em sua distância. Ele quer que você o louve, que o adore. Ele está buscando sua adoração. Você quer perguntar: que garantia tenho eu para adorar a Deus? Em vez disso, você deveria perguntar: que garantia tenho eu para me recusar a adorá-lo? É possível que você possa se considerar livre para não adorá-lo. Não. Pense que você não tenha nenhuma obrigação de adorá-lo, até que você possa verificar sua eleição ou sentir dentro de você alguma mudança especial que você pode considerar o chamado de Deus para adorá-lo. Sua busca por adoradores é mundial. Ele abrange toda a terra. E seu chamado aos homens para adorar é igualmente universal. Ele fez o homem para adorar e amar. Ele pode renunciar a tais reivindicações, ou o homem pode estar em uma posição em que essa reivindicação cessa ou essa obrigação é cancelada? Pode sua pecaminosidade ou indignidade isentá-lo do dever ou torná-lo injustificável nele vir a adorar a Jeová? Ouçamos como ele fala aos filhos dos homens, judeus e gentios. Fazei um barulho alegre a Deus, todas as terras. Cantai a honra de seu nome. Fazei seu louvor glorioso. Salmo capítulo 66, versículo 1 e 2. Novamente ele fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia para dia. Salmo capítulo 96, versículo 1 e 2. Novamente ele fala: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Sim, o louvor é formoso. Salmo capítulo 147, versículo 1. Não,
Ele convoca toda a natureza para louvá-lo. Ele reivindica a homenagem da criação inanimada. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Então as árvores do bosque se alegrarão perante o Senhor. Salmo capítulo 96, versículo do 11 ao 13. Assim, Deus está buscando adoradores aqui na terra. E o que é o seu evangelho senão a proclamação da sua graciosa busca por adoradores? Ele envia suas boas novas de grande alegria para que possa atrair aos homens a si mesmo e torná-los adoradores de seu próprio ser glorioso. O pastor perde um de seu rebanho e ele sente falta dele. O pastor sente falta das ovelhas mais do que as ovelhas sentem falta do pastor. A ovelha é preciosa demais para ser perdida. Ela deve ser procurada e encontrada, qualquer que seja o trabalho ou perigo que esteja no caminho. Até mesmo a própria vida não deve ser ressentida em favor do perdido. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como se a vida das ovelhas fosse mais valiosa do que a do pastor. A mulher perde uma de suas 10 moedas de prata. Ela não pode se dar o luxo de perdê-la. Ela deve tê-la de volta. Ela busca até encontrá-la. Ela não sente falta dela, mas ela sente falta dela. Ela busca e encontra. O pai perde seu filho e fica perturbado. O filho pode não sentir falta do pai, mas o pai sente falta do filho. Nem pode descansar até que o tenha tomado em seus braços novamente e o tenha colocado à sua mesa com alegria e banquete. Mas a passagem que estamos considerando nos traz algo além de tudo isso. Não é o pastor buscando suas ovelhas, nem a mulher sua prata, nem o pai seu filho. É Jeová buscando adoradores, e ele é sincero. Ele quer ser adorado pelos filhos de Adão. Ele deseja a adoração da terra, não menos do que do céu. Ele tem o louvor dos anjos, mas ele deve ter os dos homens. Tal é o valor que ele coloca sobre nós, e tal é o seu amor? Mas é adoração espiritual e adoradores espirituais que ele está buscando. O Pai procura tais que assim o adorem. O homem exterior não é nada, é o homem interior que ele está em busca. A adoração deve vir, não das paredes do templo, mas do santuário mais interno. Deve ser algo que ele permeia todo o ser do homem e surja das profundezas da alma. Caso contrário, é apenas como bronze que soa ou símbolo que retine. Formas, sons, gestos, roupas, ornamentos não são adoração. Eles são apenas sopro de honra da boca, que o pobre coração negaria de bom grado, mas não ousa. Em vez de constituir a adoração, essas coisas exteriores são frequentemente apenas desculpas para recusar o serviço interior. O homem se agrada com o externalismo sensual e teatral, porque odeia o espiritual e o verdadeiro. Deus diz: dê-me o teu coração. O homem diz: não, mas eu te darei a minha voz. Deus diz: dê-me a tua alma. O homem diz: não, mas eu te darei o meu joelho e o meu corpo dobrado. Mas isso não vai dar certo. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Mas que provisão Deus fez para tudo isso? Não é suficiente nos dizer: sejam adoradores. Isso pode ser dito aos que não pecam, e eles obedeceriam imediatamente. Que todos os anjos de Deus o adorem. Mas diga isso a um pecador, e ele perguntará: como posso eu, um homem de lábios impuros e coração impuro, aproximar-me do infinitamente santo? Não seria seguro para mim vir, nem seria certo para Deus permitir que eu me aproximasse. Deve haver provisão para isso. Algo que satisfaça a consciência do pecador, remova o medo do pecador,
ganhe a confiança do pecador, por um lado, e satisfaça a Deus, vindicando a justiça, magnificando a santidade, por outro. Para isso, há uma dupla provisão de sangue e de espírito. O sangue satisfaz a justiça de Deus e a consciência do pecador. O Espírito Santo renova o homem de modo a atrair seu coração em adoração. É o sangue que propicia e é o Espírito que transforma. Deus apresenta esse sangue livremente ao pecador. Deus proclama seu desejo de dar esse Espírito livremente. Posso usar esse sangue? Talvez alguém diga: use-o, certamente. Tolo, por que você deveria fazer tal pergunta? Use-o, sim, pois você deve usá-lo ou pisoteá-lo. Qual destes você fará? Posso esperar o Espírito? Alguém pode dizer: espere por ele. O quê? Você está mais disposto a ter o Espírito que Deus está a dar a ele? Você está tão disposto e Deus tão relutante? Tolo, quem te persuadiu a acreditar em tal mentira? Deus veio a você, ó homem, dizendo: eu quero você como um adorador. Você se tornará um? Lembre-se, você deve ser um adorador ou um blasfemador. O que você será?